Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo João. Então está lá mais para o final da Bíblia, não é Evangelho de João. Depois de Pedro, veio João, quase ao final. Que bênção ver o Marcos e a Cleide de volta. Deus abençoe, voltaram da viagem, estávamos com saudades aí de vocês. Meu amigo Diego está aí também, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. 1 João capítulo 1, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Texto maravilhoso da palavra do Senhor. Vamos orar. Eu quero orar pela vida da Catiane. Catiane fez uma cirurgia em São Paulo, muito delicada, na coluna cervical, mas graças a Deus, já conversei com ela, está tudo bem, ela está em fase de recuperação agora, ainda em São Paulo, no hospital, mas a cirurgia foi um sucesso, graças a Deus, e a Catiane vai ter que ficar um tempo sem estar frequentando as reuniões da igreja, talvez uns 2 meses, até se recuperar plenamente, mas nós oramos ao Senhor e cremos que Deus a abençoará, como já tem abençoado, e a recuperação dela será muito rápida. Logo ela e o Rodolfo poderão estar conosco novamente nas reuniões. Vocês estão vendo ali no chão, os que notaram, alguns tubos de metal, são conduítes, que nós vamos fazer as instalações para, em breve, se Deus permitir, colocarmos ar-condicionado aqui. Então, esse calor nosso aí está com os dias contados aqui, se Deus quiser. Então, vocês orem, nós ainda não compramos os ares condicionados, são
bem caros, mas provavelmente até o mês que vem, se Deus nos permitir, nós já compraremos e tentaremos instalar aqui. Os irmãos estejam em oração por isso, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura que fizemos da Tua Palavra esta noite. Tua Palavra é maravilhosa, Tua Palavra é a verdade, Tua Palavra é gloriosa, Tua Palavra purifica a nossa vida. Senhor amado, nós Te louvamos, Te agradecemos, Te engrandecemos. O Senhor é Deus sobre a nossa vida e nós temos alegria de cultuar ao Senhor, de exaltar o Teu nome, de glorificar o Teu nome, bendizer o Teu nome. Ó Senhor amado, nós Te louvamos pela palavra lida esta noite, que essa palavra venha fazer a diferença em nosso coração, venha transformar a nossa vida, a nossa alma, venha mudar a nossa mente, venha, Senhor, transformar a nossa realidade existencial, pessoal, a nossa prática de vida. Senhor amado, pedimos a Tua bênção sobre a vida da Catiane, Te louvamos pelo sucesso da cirurgia, porque tudo correu bem, ó Pai, e nós cremos que logo ela estará recuperada plenamente, poderá estar conosco na reunião da igreja. Estenda as Tuas mãos sobre a Tua filha, que a recuperação seja completa. Abençoe também, ó Pai, este desejo nosso de colocarmos ar-condicionado aqui neste local. Estenda as Tuas mãos, ó Pai, que tudo seja segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pedimos a Tua bênção sobre os irmãos que aqui estão, ó Deus, cultuando, adorando o Teu nome esta noite. Pedimos a Tua bênção sobre aqueles, ó Pai, que não puderam vir, não puderam estar conosco aqui, mas que nos acompanham, Senhor, pela internet, pela transmissão ao vivo, ou nas mensagens que vão ouvir posteriormente. Estenda as Tuas mãos, abençoe Tua serva, a irmã Catarina também, ó Pai, estenda as Tuas mãos sobre a Tua filha, que haja recuperação completa do estado de saúde dela. Ó Pai amado, derrama da graça, da unção do Senhor sobre o Teu povo, Senhor. Queremos um avivamento, queremos mudança de vida, queremos, Senhor, que haja arrependimento nos corações, que haja o toque do Teu Espírito Santo, que haja manifestação do Teu poder, que a vida da igreja possa ser manifesta entre nós. Senhor amado, fala conosco na Tua palavra esta noite, que todos possam ouvir e que todos possam viver a Tua palavra para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amados irmãos, esta noite nos reunimos novamente, e sempre é uma alegria estarmos juntos. A reunião da igreja é extremamente importante, porque é na reunião da igreja que nós compartilhamos a nossa adoração. É na reunião da igreja que nós compartilhamos a nossa oração. É na reunião da igreja que nós temos o privilégio de ver uns aos outros, de cultuar uns com os outros ao Senhor. E ao mesmo tempo é na reunião da igreja que nós temos o privilégio de ouvir a mensagem da palavra e de deixar a palavra cair no nosso coração na pregação. Por isso é extremamente importante que todos os irmãos que estão aqui possam literalmente estarem aqui. Todos que estão presentes, que possam realmente estar presentes para adorar e louvar o nome do Senhor. Esse texto maravilhoso das Escrituras nos fala da manifestação da vida eterna. A manifestação da vida eterna. É muito bom falar em vida, porque as notícias de morte na sociedade são uma constante.
E a morte em si não se refere somente ao ato literal de morrer, de perder a vida. Mas a morte se manifesta em meio à sociedade de várias formas. É a destruição da virtude, é a decadência da moral, é a falta de referenciais no mundo social, é a desestruturação familiar, pais contra filhos, filhos contra pais, maridos contra esposas, esposas contra maridos. São as violências familiares, são as violências da sociedade, as corrupções, é o amor ao material, ao materialismo, é o apego ao dinheiro, é o vazio da alma, é a falta de paz, são as muitas angústias, as tristezas profundas no coração. Tudo isso e muito mais são as operações da morte, são as manifestações da morte na vida do ser humano. Porque Deus tinha dito a Adão: no dia em que pecar, você morrerá. E pecar significa transgredir a ordem, a vontade, o mandamento de Deus. E quando Adão, representante da raça humana, pecou, ele morreu. E ele mergulhou a humanidade na morte. E a partir desta manifestação, desta morte inicial, o mundo começou a produzir todo tipo de maldade, todo tipo de desestruturação, todo tipo de mazela, todo tipo de miséria, todo tipo de destruição. Mas Jesus nos diz em sua palavra que Ele é a vida. E João nos chama a atenção aqui, dizendo que a vida se manifestou, que a vida eterna, que estava com o Pai, ele chama Jesus de a vida eterna. E por que é eterna? Porque nunca morre, porque nunca deixa de ser vida, porque nunca deixa de existir, porque tem durabilidade eterna, porque não se acaba, porque não se esgota, porque não perde o efeito. João diz que a vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada. E diz a palavra da vida, e ele chama Jesus de vida eterna, de palavra da vida, porque Jesus tem a ver com vida. A Bíblia diz que tudo que foi feito, tudo que foi criado por Cristo, porque Cristo é a vida, e só quem é a vida pode dar a vida, só quem é a vida pode produzir vida, só quem tem vida em abundância pode transmitir vida. Então o universo, o cosmos, tudo aquilo que é vivo, tudo aquilo que respira, tudo aquilo que tem fôlego, tudo aquilo que é organizado, tudo aquilo que é sistematizado, tudo aquilo que está em perfeita harmonia, tudo aquilo que produz vida foi feito por Cristo. Cristo fez tudo. E o texto bíblico diz que sem Ele nada do que foi feito se fez, porque Ele fez todas as coisas. Então Ele é a palavra da vida, e os discípulos entenderam isso, e disseram para Jesus: para onde iremos nós? Porque só Tu tens palavra de vida eterna.
Jesus é a palavra da vida. E João diz desta palavra da vida e diz da mensagem desta palavra da vida para nós. Então, esta noite eu gostaria de transcorrer um pouquinho, bem rapidamente, sobre a mensagem da palavra da vida para nós, baseada neste texto de João. Ou seja, eu não vim aqui trazer uma mensagem da morte, porque a morte foi tragada na vitória por Cristo Jesus. Eu não vim aqui falar de morte, os jornais, a mídia já faz isso de forma muito clara e abusiva para todos. Eu não vim aqui falar de morte para você, porque a morte não faz parte de nós, nós estamos na vida. E Jesus diz: quem em mim crê tem a vida eterna. Eu vim aqui para falar da mensagem da vida. E João nos mostra claramente a mensagem da palavra da vida para nós. Então eu gostaria de dividir esta mensagem da palavra da vida em 3 pontos básicos. Primeiro, a mensagem da palavra da vida para nós traz, em primeiro lugar, uma consciência clara de quem é Deus. A primeira coisa que o ser humano precisa aprender é quem é Deus. Quem é Deus? O verso 5 nos diz: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Esta é uma realidade muito importante, irmãos, para nós, porque nos mostra a natureza de Deus. O primeiro ato criador de Deus foi a luz, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Porque Deus precisa transmitir aquilo que Ele é, porque a criação é uma transmissão do que Deus é, porque a criação tem o autógrafo de Deus, porque a criação é um quadro pintado por Deus com a chancela da divindade. É certo que nós, seres humanos, tentamos borrar este quadro com os nossos pecados, mas a marca de Deus ainda está na criação, porque a marca de Deus é indelével, ela não se apaga. Haja luz, e houve luz. Deus fez a luz para nós porque Ele é a luz, e nele não há treva alguma. E quando você olha no livro de Gênesis, você vê que a primeira coisa que Deus fez foi a separação entre luz e trevas, e viu Deus que a luz era boa. A luz era boa porque ela vem de Deus, porque Deus é luz. Tudo aquilo que vem de Deus é bom, tudo aquilo que não vem de Deus é ruim. A treva não veio de Deus, mas a luz vem de Deus. A treva não foi criada por Deus, porque as trevas nada mais é do que a ausência de luz. Quando não há luz, há trevas, mas quando a luz chega, a treva se dissipa e some. Então essa é uma realidade importante, porque isso mostra a pureza de Deus. Nele não há treva alguma. O mundo pode andar em trevas, e as trevas aqui são um símbolo da impureza, da maldade e da morte. Porém, embora as trevas possam habitar o coração do ser humano, Deus não é assim, porque Deus é luz, e nele não há nada, absolutamente nada de trevas. Deus é totalmente luz, e isso é revelador
porque a luz traz à tona todas as circunstâncias. Quando tem trevas, ninguém consegue perceber as coisas que ali estão. Mas quando a luz chega, as coisas se tornam absolutamente perceptíveis. Deus é luz, e isso implica em dizer que Ele traz à tona todas as circunstâncias, porque a luz manifesta tudo aquilo que está escondido. Talvez seja por isso, e eu vou citar esse versículo ainda mais para frente, mas me lembrei dele de forma clara agora. Talvez seja por isso que o próprio João vai dizer que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E porque os homens amaram mais as trevas do que a luz, eles tentaram apagar a luz, matando Jesus. E por que tentaram apagar a luz? Porque a luz, quando chegou ao mundo, mostrou a condição real da vida de cada pessoa. A luz tem essa característica de manifestar as circunstâncias, de mostrar as circunstâncias. A luz traz à tona as realidades mais ocultas, mais íntimas. A luz manifesta o que está escondido, mas a luz também norteia aquele que está perdido. Por isso Deus é caracterizado como a luz, porque Deus é aquele que norteia a vida do ser humano. Sem Deus o homem está desnorteado, não sabe para onde ir, não sabe onde é o norte, não sabe para onde seguir, não sabe o que fazer. Mas quando ele se encontra com a luz, então ele tem um norte na sua vida, ele se torna norteado, ele perde a característica de estar desnorteado, e ele sabe o que faz e para onde vai, porque ele encontrou a luz. Já desde os tempos antigos, a luz é um elemento norteador para o ser humano em suas viagens. Os aviões se utilizavam da luz e ainda se utilizam. Os navios se utilizavam e se utilizam das luzes para se nortearem. Os carros se utilizam da luz. O ser humano se utiliza da luz para nortear-se. Se apagarmos todas as luzes e isso aqui se tornar num breu, vai ser difícil para nós andarmos por aqui, porque perderemos o norte, porque não perceberemos os obstáculos. Mas quando a luz chega, a gente vê, a gente percebe, a gente nota, porque a luz é um elemento norteador. Deus é luz, Deus dá norte à vida do ser humano. Deus é luz porque a luz dissipa, a luz expulsa as trevas, e as trevas é a representação de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que é perverso. Em Deus não existe nada mal, em Deus não existe nada ruim, em Deus não existe qualquer resquício de maldade ou de injustiça. O ser humano pode criar o yin e yang, as forças do mal e do bem balanceadas. Isto é uma mentira, é uma ilusão, porque quando o mal e o bem estão colocadas juntas, uma vai se sobrepor sobre a outra. Em Deus não há o mal, só há o bem, porque Deus é plenamente luz e nele não há nada de trevas. No coração das pessoas pode haver trevas, mas em Deus não há trevas. No sentimento humano pode haver perversidades, mas em Deus não há perversidade. No homem pode haver injustiças. Talvez você tenha sido, de alguma forma, por algum período da sua vida, vítima de alguma injustiça. Alguém pode ter cometido injustiça contra você, mas tenha certeza, esse alguém não é Deus, porque Deus é plenamente justo. Deus é completamente luz, e nele não há treva alguma. Mas além de nortear a vida, a luz também dá
a própria vida. Os cientistas dizem que daqui a milhões de anos, e nós não precisamos disso para saber que a ciência está errada, porque muito provavelmente, muito tempo antes disso, Deus vai pôr um fim nessa situação. Mas a ciência diz que daqui a alguns milhões de anos, o Sol vai se apagar, porque o Sol é uma estrela, e toda estrela tem um período de vida útil, e ela vai passar por transformações, e ela vai se apagando até se apagar completamente. E os cientistas dizem, o Sol vai se apagar, e quando o Sol se apagar, a vida deixará de existir na Terra, porque a vida, para existir, precisa de luz. Deus fez as coisas assim, ou seja, nós não somos independentes, nós somos completamente dependentes. Eu gostei da palavra do irmão no começo desta reunião. Nós somos dependentes. Deus colocou na sua criação uma dependência de si mesmo. Então a vida não se processa sem a luz. Se a luz deixar de existir, a vida deixa de existir, porque a vida precisa de luz. Mas Deus é luz, Deus não tem luz, Deus é luz, é diferente. Se Ele tivesse luz, pode ser que um dia deixaria de ter, mas Ele não tem luz, Ele é luz. Deus é a própria luz, e esta luz emana vida de si, por isso a vida será eterna, porque se Deus é eterno, a vida vai emanar eternamente dele. Então nós temos vida eterna se estivermos para sempre com Deus. A vida vem da luz. Sem luz não há vida. A mensagem da palavra da vida para nós traz uma consciência clara de quem é Deus. Mas a partir do conhecimento de quem é Deus, a mensagem da palavra da vida também nos mostra quem somos nós. É importante conhecer quem é Deus, mas também é importante conhecer quem somos nós. Ao mostrar que Deus é luz e nele não há treva alguma, a palavra da vida também fala de quem somos nós, e João diz isso no verso 8: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Interessante. Quando o Luiz Fernando começou a falar, eu disse, parece que ele leu o que eu vou falar hoje, a minha mensagem. Estamos no mesmo espírito. Porque a mensagem da palavra da vida também mostra que nós somos pecadores. Ela mostra o nosso pecado. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram, todos, indistintamente, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É interessante porque a Bíblia nivela todos. A sociedade pode desnivelar os seres humanos, e isso é fruto do nosso próprio pecado. Este é mais rico, este é mais pobre, este é mais inteligente, este é menos inteligente, este é mais bonito, este é menos bonito, este é classe A, este é classe D. A vida, a sociedade pode desnivelar os seres humanos, e nessa alguns se sentem melhores do que outros, alguns se sentem que são alguma coisa mais do que outros, mas a Bíblia acaba com esse desnivelamento, porque ela nivela todo mundo, dizendo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, brasileiros e americanos, japoneses e ingleses, todos pecaram, brancos ou negros, altos ou baixos, homens e mulheres, pequenos e grandes, ricos e pobres, cultos e incultos,
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ela nivela todos. Porque a luz mostra os defeitos, ela não encobre o nosso pecado. Talvez seja por isso que o próprio João escreve no seu Evangelho, capítulo 3, verso 19: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, a luz chegou e aqueles religiosos que se sentiam melhores que os outros, que diziam: o povo é pecador miserável, nós não, nós somos intelectuais cultos da religião, nós não temos pecado. A luz chegou e a luz apontou o pecado de todos, e eles disseram: temos que matar Jesus. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E muito provavelmente eles não queriam que suas obras fossem vistas. Então a revelação da verdade pode ser incômoda para muitas pessoas. E falar no pecado não é muito agradável, porque quando se fala na igreja, todos nós somos pecadores, algumas pessoas ficam incomodadas: eu não vim aqui para saber que eu sou pecador. Olha, se você não souber que você é um pecador, a luz não está brilhando de Deus em nós, porque se a luz brilhar, nós vamos ver os nossos defeitos. Quanto menos a gente enxerga os nossos defeitos, é sinal de que mais longe nós estamos de Deus. Quanto mais perto estivermos de Deus, mais enxergaremos os nossos defeitos, porque Ele é a luz. Quanto mais próximo você está da luz, mais você vê sua tortuosidade. Quanto mais longe você está na luz, menos você vê os seus próprios defeitos. Aqueles que olham e só veem defeitos nos outros, estão longe de Deus. Porque quanto mais você está perto de Deus, você se torna como o profeta que diz: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, e vou morrer, porque os meus olhos viram a Deus. Então, a realidade da humanidade é a vida no pecado. Pecamos, somos pecadores, e a Bíblia fala isso. Pastor, o senhor é pecador? Sim, sou pecador, como você, como todos vocês que me assistem, todos somos pecadores. A Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, e aí pecamos mais ainda. E a verdade não está em nós. Então, o relacionamento com Deus mostra o meu pecado. Quanto mais eu vejo Deus, mais eu vejo as minhas falhas e os meus erros. Se você está vendo erros em você, que antes você não via, bom sinal, você está se aproximando mais de Deus. Se você está olhando para você mesmo e está dizendo: parece que eu não tenho pecado nenhum. Eu começo a olhar para os outros, eu vejo tantos pecados, mas eu não estou vendo em mim. É sinal que você está se afastando de Deus. Porque a palavra da vida, a mensagem da vida veio para revelar quem é Deus. E revelando quem é Deus, veio para revelar quem é o ser humano. Mas em terceiro lugar, a mensagem, a palavra da vida, revelando quem é Deus e revelando a nossa condição de pecadores, não nos deixa desesperados. A palavra da vida nos chama para reagir em relação àquilo que sabemos. O verso 7 propõe uma condicional. Veja, ele não diz que todos vão fazer isso,
mas ele começa com um se. Se é uma condicional. Você viu quem é Deus? Você viu quem é você? Se, verso 7, porém, contudo, todavia, se porém andarmos na luz, nós pecadores, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Por isso a comunhão é um resultado de andar na luz. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Irmãos, essa é uma mensagem para a gente pular de alegria. Desculpe o meu pentecostalismo, mas Ele não nos purifica de alguns pecados. Ele não nos purifica apenas dos pecados mais leves. Não, eu cometi um pecadinho ali, fui lá e fiquei irado com o irmão, mas depois esqueci, falei uma palavra que não devia ter falado, e depois Ele me purifica desse pecado. Sim, desse também, mas não é só desse pecado. Aqui diz, Ele te purifica de todo o pecado. Não importa a gravidade do seu pecado, não importa o tamanho do seu pecado, se andarmos na luz, como Ele na luz está, primeiro andamos na luz, e então Ele nos purifica. Tem gente que primeiro quer ser purificado para depois andar na luz. Não é esse o processo, é inverso. Você vem como está. Eu e você, aqui não estou falando se você tem 5, 10, 15 anos de igreja. Não estou falando se você toma toda a ceia todo mês. Eu não estou falando se você dizima, se você oferta, se você conhece a igreja, se você foi batizado nas águas. Eu estou falando se você andar na luz, como Ele na luz está. Então você vai manter comunhão com a igreja de Cristo. E então o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Aleluia, glória a Deus. Todo o pecado. Sabendo quem é Deus e sabendo quem somos nós, nós precisamos tomar uma atitude. E qual é a atitude? Andar na luz. Precisamos andar na luz. Precisamos andar em Deus e com Deus. Andar na luz é andar em Deus, porque Deus é luz. Andar na luz é não só ouvir, mas também praticar. Andar pressupõe uma ação, é um verbo de ação. Se, não é todos, não é automático, é se andarmos. Pressupõe uma ação, uma prática. Porque para ser perdoado de todo o pecado, precisamos andar na luz. E andar na luz não é simplesmente ter conceitos na cabeça sobre a luz. O verso 6 diz: se afirmarmos, dizermos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, somos mentirosos. Porque o Evangelho, a mensagem da cruz, não é uma mensagem para se pensar apenas, não é uma mensagem para se conhecer apenas, é uma mensagem para se praticar. A minha grande crise com o seminário, e depois de muitos anos dando aula em seminário e falando para alunos, eu tenho um sentimento e uma palavra para eles.
que é a de que, se vocês apenas aprenderem, ouvirem, guardarem os conceitos, souberem a teologia de cor, citarem os pais da igreja, citarem os credos, as doutrinas, mas isto não estiver entrelaçado, entremeado com a vida prática de vocês, do dia a dia, se isso não se transformar em atitude no coração e na vida e na caminhada de vocês, não serve para nada. Porque se dissermos que temos comunhão com Ele, palavras, mas não andarmos na luz, somos mentirosos. Então o Evangelho não é só de falar, o Evangelho não é só de pensar, o Evangelho não é só de conhecer, o Evangelho é de viver, é a prática do dia a dia, é o dia a dia, é a caminhada, não é só o vir ao culto no domingo à noite, não é só o sentar e ouvir e entender e gostar, é o praticar, é o transformar aquilo que eu ouço nos meus passos. Se andarmos na luz, andar fala de movimento, fala de caminhada, fala de trajetória, fala de estrada, é a estrada da vida. O andar na luz é na segunda-feira, quando você pega o teu carro para ir trabalhar, quando você toma o ônibus para ir trabalhar, é a terça-feira quando você volta para a tua casa, é a hora que você entra dentro de casa, é a hora que ninguém está vendo, só você, tua esposa e teus filhos. Isto é andar na luz. Se andarmos na luz, é na hora que ninguém está te vendo lá no teu trabalho, é diante dos teus amigos, diante dos teus chefes, diante dos teus subordinados, é diante da tua família, é na rua, é diante dos transeuntes, é aonde você estiver, é na tua cama, é deitado, é pensando, é sonhando, é elucubrando, é interagindo com as pessoas, é no celular, é na internet, é no dia a dia, em todos os aspectos, é andar na luz, não é simplesmente estar aqui, mas é andar, é caminhar, é vivenciar, é experimentar, é relacionar. Se andarmos na luz, ou seja, se Deus estiver presente naquilo que falamos, como agimos, como reagimos, como nos mostramos, como vivenciamos, como deixamos de fazer ou como fazemos as coisas, como comemos, como levantamos, como dormimos, como estamos em casa, se Deus estiver presente na forma com que a gente atende o telefone, na forma com que a gente responde a quem bate palma na nossa casa, na forma com que a gente responde às intempéries da vida, na forma com que a gente dirige o nosso carro, na forma com que a gente come os nossos alimentos, na forma com que a gente bebe a nossa água, na forma com que a gente toma o nosso banho, se Deus não estiver presente em tudo isso, eu não estou andando na luz. Mas se eu e você andarmos na luz, andarmos em Deus, então o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia, graças a Deus. Andar na luz, ou seja, a luz precisa estar presente, precisa estar iluminando, precisa estar trazendo à tona, precisa estar manifestando, porque às vezes eu quero a luz na hora que eu venho ao culto, amém, é importante ter a luz aqui, batendo a luz em você e vendo o jeito que você adora, o jeito que você canta, maravilha. Mas na hora que eu vou para o meu trabalho, eu apago a luz, porque eu não quero que ninguém veja o que eu vou fazer, o que eu vou falar e como eu vou reagir. Mas se eu andar na luz, ou seja, se a luz estiver manifestando claramente o que eu faço, o que eu penso, como eu reajo e interajo, todos os momentos da minha vida, então,
temos comunhão uns com os outros, porque a comunhão precisa de luz. Eu queria falar aquela frase, mas o Luiz Fernando vai brincar comigo novamente. Vontade de pregar essa mensagem a noite inteira, porque tem tanta coisa para falar aqui, mas hoje é ceia, não dá tempo de eu falar tudo que eu quero falar, porque a comunhão precisa da luz. A maior dificuldade é a comunhão, porque ver o irmão aqui, agora a gente não pode abraçar mais, né? Ficou mais longe ainda. A gente faz assim e tchau. Paz. Cada um com uma máscara, distante. Paz. E vai embora, é uma coisa. Uma vez uma moça me disse assim, ela gostava muito de um pastor. E ela disse assim, e eu vim trabalhar com este pastor. E ela disse, eu fiquei com muito medo. Fiquei com muito medo, porque a partir do momento que eu ia começar a estar com ele, eu poderia ver quem ele realmente é. E de repente eu ia ver coisas nele que eu não gostaria de ver. E isso poderia me desanimar na minha vida de fé. A maior dificuldade é a comunhão, porque comunhão é chamar o outro para estar junto. E chamar o outro para estar junto é chamar o outro para andar com você. E aqui até que a gente bota a máscara, mas quando a gente está andando no dia a dia, a gente não consegue exatamente segurar todas as máscaras que a gente põe aqui. E aí a pessoa começa a andar com a gente, e a pessoa começa a almoçar na nossa casa, e a pessoa começa a chamar a gente para tomar um café na casa dela. E aí a gente começa a ter a comunhão, e quando começa a ter a comunhão, é porque a luz está brilhando ali, e quando a luz está brilhando, ela está manifestando quem realmente a gente é, e aí os nossos defeitos começam a aparecer. Mas se andarmos na luz, os nossos defeitos realmente vão aparecer, mas os defeitos do outro também vão aparecer. E nós entenderemos que somos seres humanos, que carecemos da graça e da misericórdia de Deus para ser quem somos. Então o sangue de Jesus purifica todo o nosso pecado, aleluia, e caminhamos para a glória de Deus. Andar na luz é não ter medo de mostrar quem você realmente é. Andar na luz é não ter medo de chamar alguém para vir para dentro da sua casa. Agora até a gente tem a desculpa do coronavírus, né? Se eu não vou chamar ninguém para vir em casa, porque vai que traga o vírus com ele, então cada um fica na sua casa. Mas vai passar a onda do coronavírus. E eu espero que cada um entre na casa do outro. Porque andar na luz é não ter medo de mostrar os meus defeitos. Porque por mais que eu tenha defeitos, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado e transforma a minha realidade, dia após dia, segundo a imagem de Cristo Jesus, o meu Senhor. Andar na luz é viver não só de palavras, mas de atos. Andar na luz é amar a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Andar na luz é constantemente enxergar a própria condição pessoal. Quem sou eu? A própria realidade mais profunda. Ainda que eu veja coisas que não gostaria de ver em mim, andar na luz é ver quem eu sou. Mas andar na luz é ser orientado pela palavra de Deus.
Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. E não são as nossas obras. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, para a glória de Deus. Pois disse João no texto que nós lemos: se confessarmos os nossos pecados. Confessar é deixar vir à tona. Confessar é trazer à tona. Se confessarmos, se os nossos pecados saírem do obscurantismo da nossa alma e virem à tona a partir da luz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus os abençoe. Esta é a mensagem da palavra de vida. Eu e você precisamos ter uma consciência de quem é Deus. Precisamos ter uma consciência de quem somos nós. E a partir disso, precisamos andar na luz todos os dias da nossa vida, para a glória de Deus Pai. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Enquanto os irmãos chegam aqui para cantar uma música com a igreja, você que ouviu esta mensagem esta noite, que quer andar na luz, coloque o seu coração diante de Deus e diga: Senhor, eu quero andar na luz, eu quero andar na tua luz, eu quero ser guiado pela tua palavra, eu quero ser exposto diante da luz, eu quero ver quem eu sou, eu quero enxergar a minha realidade, eu quero que a tua palavra esteja iluminando todos os meus atos de vida, tudo aquilo que eu sou, o que eu penso, a minha realidade mais íntima, o meu ser, os meus relacionamentos, que a tua palavra esteja trazendo à tona tudo o que eu sou, para que os meus pecados possam ser confessados, e assim eu seja perdoado, em nome de Jesus. Senhor Deus, esta noite estamos aqui, ouvimos a tua palavra esta noite. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Ajuda a nossa comunhão, ajuda a nossa comunhão, e o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Só estamos aqui porque o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Só estamos aqui diante da luz porque na luz há esperança para nós. A luz traz a vida, a luz manifesta o pecado, a luz dá solução ao pecado, porque é na luz que eu me vejo quem sou, e é na luz que eu confesso o meu pecado, e é na luz que eu me arrependo dos meus pecados, e é na luz que o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. Abençoa cada coração que está aqui esta noite, cada pessoa individualmente possa ser tocada pelo poder do teu Espírito, pela luz de Cristo Jesus, pela ação de Deus esta noite. Revela o nosso pecado, revela aquilo que está oculto em nós, como o salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau, vê se tem caminhos ocultos na minha memória, na minha mente, no meu coração, traz à tona para mim mesmo, perdoa os nossos pecados, purifica a nossa vida pelo sangue de Cristo, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar com alegria.